Boa noite. Terminiamo stasera questo cammino con Santa Teresina. Hoje à noite nós vamos concluir essa nossa caminhada com Santa Teresinha. E ascolteremo Teresa stessa in alcuni testi più importanti. E nós vamos escutar a própria Teresa em alguns dos seus textos mais importantes. Che erano indicati su questo foglio guida. Lembrem-se sempre de ter em mãos essa nossa folha guia. C'è la teologia di Santa Teresa di Lisieux, dottore della scienza amoris. Esse texto intitulado A Teologia de Santa Teresa de Lisieux, doutora da Scientia Amoris. Dunque, alla pagina seconda seguiamo questi principali testi. Na segunda página nós temos o segmento desses textos. E ieri abbiamo finito citando la preghiera di Teresa nel giorno della sua professione, quando diventa sposa di Gesù per sempre. Ontem nós concluímos citando Teresa na sua oração feita no dia da sua profissão religiosa, momento no qual ela ora se fazendo esposa de Jesus para sempre. E l'abbiamo già detto, proprio è la prima corda del suo cuore. Proprio Teresa è innamorata di Gesù sposo come sposa. E nós o lemos na chave de leitura de ser essa expressão a primeira corda da lira do seu coração. Teresa, ela é apaixonada por Jesus, a corda do amor esponsal. E il primo testo che vediamo stasera è questa lettera alla sorella Celina del 25 aprile 1893. E o primeiro texto que nós vamos ver hoje à noite é uma carta a Celina, escrita do Carmelo em 25 de abril de 1893. Dunque avete tutti il testo davanti agli occhi. Então vocês já têm, todos vocês têm o texto diante dos olhos. Allora, ascolteremo la parte principale, ma vi do la chiave interpretativa di questo testo. Vocês já têm o texto, no entanto, eu vos dou agora a chave de interpretação desse texto. È una delle più caratteristiche espressioni dell'amore sponsale di Teresa. É uma das características, as palavras-chave que expressa o amor esponsal em Teresinha. Allora, il grande testo biblico è evidentemente sempre il Cantico dei Cantici. O texto bíblico de referência, evidentemente, sempre é o Cântico dos Cânticos. Perché il Cantico dei Cantici, nella lettura cristiana, lo sposo è principalmente, essenzialmente Gesù. Na leitura cristã do Cântico dos Cânticos, o esposo, obviamente, é sempre Jesus. E la sposa è la Chiesa. E a esposa é a igreja. E dunque tutti nella Chiesa siamo chiamati a vivere l'amore di Gesù sposo. E sendo assim, a partir dessa chave de leitura do Novo Testamento, todos nós na igreja somos chamados a amar Jesus como o esposo. Sia nel sacramento del matrimonio, sia nel celibato consacrato. Sejam aqueles que contraem matrimônio, as pessoas casadas, como os que fazem o voto de celibato. Todos são chamados a amar Jesus como esposo. Allora, chiaro, Teresa di Lisieux, lei è una religiosa, una donna consacrata. É claro, Teresinha, nós sabemos, é uma mulher consagrada. Allora, questo testo che sentiremo è la risonanza di due testi biblici, cioè un passo del Cantico dei Cantici e un passo del Vangelo di Giovanni. Esse texto que nós vamos ler agora, ele toca dois textos bíblicos muito importantes. Um trecho do Cântico dos Cânticos e outro do Evangelho de São João. Cioè, nel Cantico dei Cantici lo sposo dice: io sono il fiore dei campi, il giglio delle valli. No Cântico dos Cânticos, o esposo vai dizer: eu sou a flor dos campos, o lírio dos vales. E lo stesso, cioè Gesù nel Vangelo dice: ho sete, dammi da bere. E Jesus no Evangelho vai dizer: tenho sede, dá-me de beber. Allora vedete il modo di Teresa di leggere la Bibbia, la risonanza tra Antico e Nuovo Testamento. Prestemos atenção que no modo de Teresinha ler a Sagrada Escritura há uma ressonância muito grande entre Antigo e Novo Testamento. Cioè lo stesso sposo
che parla nell'Antico Testamento sono il giglio i fiori dei campi. É o mesmo esposo que fala no Antigo Testamento: eu sou o lírio, a flor do campo, a flor do vale. E che dice nel Vangelo, dammi da bere. É o mesmo que vai dizer no Evangelho: dá-me de beber. Allora Teresa inventa la sua parabola di Gesù, fiore dei campi, che ha sete di una piccola goccia di rugiada. E Teresa ela inventa assim uma sua parábola. Jesus, a flor do campo, o lírio do vale, que tem sede de uma gota de orvalho. Adesso ascoltiamo la parte più caratteristica di questa lettera. E agora nós vamos escutar a parte mais forte, mais característica dessa carta. Minha querida Celina, vou dizer-te um pensamento que me veio esta manhã. Ou melhor, vou comunicar-te os desejos de Jesus para com a tua alma. Quando penso em ti junto ao único amigo das nossas almas, é sempre a simplicidade que se apresenta como sendo a característica maior do teu coração. Celina, simples florzinha Celina, não invejes as flores dos jardins. Jesus não nos disse: eu sou a flor dos jardins, a rosa cultivada, mas sim, sou a flor dos campos e o lírio dos vales. Pois bem, esta manhã, ao pé do sacrário, pensei que minha Celina, a florzinha de Jesus, devia ser e permanecer sempre uma gota de orvalho, oculta na divina corola do belo lírio dos vales. Durante a noite da vida, sua missão consiste em ocultar-se no coração da flor dos campos. Nenhum olhar humano deve descobri-la. Só o cálice que possui a minúscula gotícula conhecerá seu frescor. Feliz gotinha de orvalho, conhecida só de Jesus. Não te detenhas para considera o curso dos rios retumbantes que provocam a admiração das criaturas. Nem invejes o límpido riacho que serpenteia pelo prado. Sem dúvida, seu murmúrio é muito suave, mas as criaturas não podem ouvi-lo. E depois, o cálice da flor dos campos não poderia conter. Não poder ser só para Jesus. Para pertencer só a Ele, é preciso ser pequeno, pequeno como uma gota de orvalho. Oh, como são poucas as almas que aspiram a ficar assim pequenas. Mas dizem elas, as flores e os riachos não são mais úteis que a gota de orvalho? Que faz ela? Não serve para nada, a não ser refrescar, por alguns momentos, uma flor dos campos que hoje existe e amanhã terá desaparecido. Sem dúvida, essas pessoas têm razão. A gota de orvalho só serve para isso. Mas não conhecem a flor campestre que quis habitar a nossa terra de exílio e aqui permanecer durante a breve noite da vida. Dunque, avete sentito, è un discorso bellissimo. Então, vocês escutaram, é um discurso belíssimo. È il testo più caratteristico di Teresa sulla piccolezza evangelica. É o texto mais característico de Teresa sobre a pequenez evangélica. E vedete, è la piccolezza di Gesù. E vejam que é a pequenez de Jesus. La piccolezza di Gesù che si è fatto piccolo fiore, fiore dei campi. É a pequenez de Jesus que se fez uma pequena flor, uma flor dos campos. Vedete, qui Teresa applica a Gesù stesso la simbolica del fiore.
Então aqui Teresinha aplica ao próprio Jesus a referência, a simbologia da flor. E insiste Gesù piccolo fiore. Ela insiste, Jesus, pequena flor. Cioè proprio Gesù, questo Dio che si è fatto così piccolo. E aí ela vai expressar o mistério da encarnação. Jesus, o Deus que se faz tão pequeno. E allora vedete in questo testo simbolico così bello, essere sposa di Gesù significa essere piccolissima per Lui e solo per Lui. E aí ela expressa aqui nesse texto a sua compreensão de ser esposa de Jesus. Ser esposa de Jesus significa ser pequena, pequenininha e toda para Ele, pequena só para Ele. Vedete, il fiume o il ruscello sono troppo grandi, il calice, cioè il fiore dei campi, Gesù non può contenerli. Um rio grande, um riacho é algo muito grande. O caule de uma pequena flor não pode conter um rio todo. E questi sono i ricchi del Vangelo. E essas são as linhas do Evangelho. Conoscete il racconto dell'offerta della vedova povera? Vocês conhecem aquela narração da história da viúva pobre? Cioè i ricchi danno molto, ma danno solo il superfluo, non danno tutto. Ou seja, os ricos dão muito, mas dão somente o supérfluo, não dão tudo. Invece la vedova povera dà tutto ciò che aveva. Ao contrário, a viúva pobre deu tudo aquilo que possuía. Allora, dunque, questa è una parabola bellissima dell'amore sponsale come amore esclusivo e indiviso. Então percebamos que essa parábola é uma parábola do amor esponsal, que é exclusivo, indiviso. E in questo testo proprio Gesù fiore dei campi e Gesù in tutti i misteri della sua vita terrena. Então vejamos que essa simbologia de Jesus flor dos campos expressa o mistério de Jesus em toda a sua vida terrena. Dopo la risurrezione Gesù è vero uomo, non è più nella piccolezza di questa vita, è innalzato nella gloria della risurrezione. Depois da ressurreição, Jesus é o verdadeiro homem. Ele não está mais na pequenez dessa vida, mas ele foi exaltado ao céu. É o homem verdadeiro. E dopo, verso la fine della lettera, quando Teresa parla di Gesù in cielo, lo chiama il sole di giustizia. E no final da carta, quando Teresa fala de Jesus no céu, ela vai chamá-lo de o sol da justiça. Dunque, la Chiesa deve essere serva e povera e piccola. Então, a igreja deve ser serva, pobre e pequena. È la condizione della sposa in questa vita. A condição da igreja é a condição da esposa nessa vida. Dunque Teresa insiste molto sul nostro rapporto privilegiato in questa vita con la vita terrena di Gesù. Então, Teresinha, ela insiste sobre a relação privilegiada que nós temos durante essa vida com a vida terrena de Jesus. Cioè proprio quando Gesù era piccolo e povero. Ou seja, a relação com Jesus enquanto ele era pequeno e pobre. E così nel breve commento ho fatto il parallelo con San Francesco d'Assisi. E aqui, nesse momento, eu faço um paralelo com São Francisco de Assis. Come San Francesco aveva sposato la povertà di Gesù, É como São Francisco, ele desposou a pobreza de Jesus. allo stesso modo Teresa, vedete, sposa la piccolezza di Gesù. E agora a nossa Teresa, ela desposa a pequenez de Jesus. Ma è la stessa cosa, piccola e povertà di Gesù in tutta la sua vita terrena. E os dois santos aqui fazem de modo diferente a mesma coisa, pequenez e pobreza de Jesus em toda a sua vida. Dunque abbiamo qui una espressione molto bella di questa scienza amoris, cioè la conoscenza amorosa di Gesù nella piccolezza della sua umanità. E aqui nós tocamos aquele termo, a scientia amoris, em Jesus na pequenez da sua humanidade. Allora adesso passiamo all'altro aspetto, la grandezza infinita di Gesù nella sua divinità. E agora nós passamos para um outro aspecto, a grandeza infinita de Jesus na sua divindade. E questo è l'altro testo che dobbiamo ascoltare di Teresa, cioè ciò che riguarda la sua offerta all'amore misericordioso. Dunque, e alla fine del manoscritto racconta la sua esperienza
del 1895. Então, aqui no final do manuscrito, nós vamos encontrar no ano de 1895 a experiência de Teresa. Ela vai experimentar em 1895, ela faz a experiência da grandeza de Jesus na sua divindade. Nella Trinità. Jesus na Trindade. Allora, ascoltiamo il racconto di Teresa. Alla fine del manoscritto A potrete ritrovarlo facilmente nella storia di un'anima. Então agora nós vamos escutar no manuscrito A a narração da própria Teresinha. Ó minha mãe querida, depois de tantas graças, não poderei cantar com o salmista. Como é bom, ó Senhor, e como sua misericórdia é eterna. Parece-me que, se todas as criaturas possuíssem as mesmas graças que eu, o bom Deus não seria temido por ninguém, mas amado até a loucura. E por amor não a tremer, nenhuma alma jamais consentiria em lhe causar desgosto. Compreendo, todavia, que nem todas as almas podem ser semelhantes. Força é que haja várias categorias, a fim de enaltecerem de modo especial cada uma das perfeições do bom Deus. A mim me deu sua infinita misericórdia, através da qual contemplo e adoro as demais perfeições divinas. Então, todas se me apresentam radiosas de amor. A própria justiça, talvez mais do que qualquer outra, se me afigura revestida de amor. Que doce alegria pensar em que o bom Deus é justo, quer dizer, leva em consideração nossas fraquezas, conhece perfeitamente a fragilidade de nossa natureza. De que então teria eu medo? Ó Deus, infinitamente justo, que se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do filho pródigo, não será justo também para comigo, que estou sempre com ele? Este ano, dia 9 de junho, festa da Santíssima Trindade, recebi a graça de compreender mais do que nunca quanto Jesus deseja ser amado. Pensava nas almas que se oferecem como vítimas à justiça de Deus, a fim de desviar e atrair sobre si os castigos reservados aos culpados. O oferecimento parecia-me grande e generoso, mas nem por sombra me inclinava a fazê-lo. Oh, meu Deus, bradei no fundo do coração, haverá só vossa justiça para receber almas que se imolem como vítimas? Será que também vosso amor misericordioso não precisa delas? De todas as partes é desconhecido, rejeitado. Os corações a quem o desejais prodigalizar voltam-se para as criaturas, pedindo-lhes felicidade em troca de seu miserável afeto, em vez de se atirarem a vossos braços e aceitarem vosso amor infinito. Oh, meu Deus, será que vosso desprezado amor se confina em vosso coração? Parece-me que, se encontrardes almas que se ofereçam como vítimas de holocaustos a vosso coração, vós as consumiríeis rapidamente. Parece-me que vos daríeis por feliz de não comprimir as ondas de infinitas ternuras que em vós existem. Se vossa justiça, que só abrange a terra, tende a desobrigar-se, quanto mais não deseja vosso amor misericordioso abrasar as almas, porque vossa misericórdia sobe até os céus.
Ó meu Jesus, seja eu a ditosa vítima. Consume vosso holocausto pelo fogo de vosso divino amor. Minha mãe querida, deste-me permissão de oferecer-me desta maneira ao bom Deus. Conheceis os caudais, ou melhor, os oceanos de graças que me vieram inundar a alma. Oh, a partir desse feliz dia, me parece que o amor me penetra e me envolve. Acabamos de escutar um texto muito simples e, tão como simples, muito profundo. C'è riassunto il pensiero di Teresa proprio sul mistero della divinità, sul mistero della Trinità. É o resumo do pensamento de Teresinha sobre o mistério da divindade, o mistério da Trindade. Sempre in Gesù. Sempre em Jesus. Avete sentito prima Teresa parla della misericordia come perfezione divina, come attributo divino. Vocês notaram que no início Teresinha fala da misericórdia como uma das perfeições divinas, como um dos atributos divinos. Sempre fa riferimento alla Sacra Scrittura, al Salmo, il Signore è buono, la sua misericordia è eterna. Ela sempre faz referência à Sagrada Escritura, ao Salmo que diz: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E c'è questa affermazione fortissima di Teresa: a me il Signore ha dato la sua misericordia infinita. E Teresinha vai fazer essa afirmação fortíssima: a mim o Senhor deu a sua misericórdia infinita. Ieri abbiamo letto attentamente il racconto della salvezza di Pronzini. Ontem vocês se lembram que nós lemos toda a narração da história de salvação de Pranzini. E abbiamo visto come già a 14 anni Teresa aveva ricevuto questo dono profondissimo della misericordia. E aí nós compreendemos como que aos 14 anos de idade Teresa já havia recebido esse dom profundíssimo de ter misericórdia. Ricordatevi le sue parole: tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù. Lembrem-se das palavras dela quando ela dizia: tanta confiança eu tinha na infinita misericórdia de Jesus. E quando abbiamo lavorato con altri teologi carmelitani perché Teresa fosse dottore della Chiesa, E quando nós trabalhamos juntos, uma comissão de teólogos carmelitas, em vista do doutorado de Santa Teresinha do Menino Jesus, abbiamo insistito molto su Teresa come teologa dottore della misericordia divina. Nós insistimos muito para apresentar Teresa como doutora, como teóloga da misericórdia divina. Poi avrà tanti discepoli, per esempio Santa Faustina Kowalska. Também encontramos em outros discípulos como Faustina Kowalska. Cioè, ma Teresa proprio, diciamo, apre alla Chiesa una nuova conoscenza più profonda della misericordia di Dio. Então, Teresinha, a gente nota que ela abriu para a igreja a possibilidade de um conhecimento mais profundo da misericórdia divina. E proprio Papa Giovanni Paolo II, Beato Giovanni Paolo II, che ha dichiarato Teresa dottore della Chiesa, ha scritto anche l'enciclica sulla misericordia divina. E justamente Papa João Paulo II, que foi o mesmo que proclamou Teresinha doutor da igreja, ele também escreveu uma encíclica sobre a misericórdia divina. Ma vedete, proprio Teresa subito dice che attraverso la misericordia contempla la giustizia di Dio. E Teresinha ela chega a dizer que através da misericórdia se contempla a justiça divina. Al tempo di Teresa c'era un'idea sbagliata, falsa della misericordia, della giustizia nel jansenismo. No período de Teresinha havia uma ideia errada acerca da justiça de Deus. Um conceito errado espalhado pelos jansenistas. Cioè, vedere la giustizia senza la misericordia. Ele se falava de uma justiça sem misericórdia. Allora, questa giustizia senza misericordia può solo punire, condannare il peccatore. No entanto, a justiça sem misericórdia, a única coisa que poderia fazer era condenar o pecador. Ma vedete, ci sarebbe l'altro errore di vedere la misericordia senza la giustizia. No entanto, por um outro lado, poderia acontecer um outro erro
de olhar a misericórdia sem a justiça. E Teresa non cade in questo errore, No entanto, Teresa ela não cai nesse erro. ma proprio contempla la giustizia attraverso la misericordia, cioè la giustizia tutta rivestita di amore. No entanto, Teresa não cai nesse erro porque ela contempla a justiça a partir da misericórdia. É uma justiça revestida de amor. E nel Nuovo Testamento il più grande testo sulla giustizia di Dio è la lettera di San Paolo ai Romani, E no Novo Testamento, o maior texto sobre a justiça de Deus, o mais belo, o mais profundo, é a carta de São Paulo aos Romanos. e proprio per San Paolo l'effetto principale della giustizia di Dio non è di giudicare, ma di giustificare l'uomo peccatore. E para Paulo, o maior efeito da justiça divina não é aquele de julgar, mas de justificar o homem pecador. Giustificare gratuitamente nel sangue di Gesù. É justificar gratuitamente através do sangue de Jesus. Dunque proprio l'opera della giustizia di Dio è opera di pura misericordia. Então, a maior obra da justiça de Deus é uma obra de misericórdia. Allora vedete, questo è interessante perché proprio quando Teresa parla della giustizia e della misericordia come perfezioni divine, parla della natura, della natura divina che appartiene alle tre persone divine. Então, notemos que Teresa, quando fala da justiça e da misericórdia como atributos divinos, ela como característica de Deus, ela fala da justiça e da misericórdia como inerentes às três pessoas da Santíssima Trindade. E Teresa di Lisieux aveva letto San Giovanni della Croce, E Teresinha do Menino Jesus, ela leu São João da Cruz. e in una delle opere di San Giovanni della Croce, La viva fiamma di amore, San Giovanni della Croce parla di questi attributi divini come le lampade di fuoco. São João da Cruz, que Teresinha havia lido, ele fala dos atributos divinos, da justiça, da misericórdia nas três pessoas da Santíssima Trindade como luzes de amor, faróis de amor, Di fuoco, lampade. fogo de amor. Sì. E questo, dunque, San Giovanni della Croce spiega che Dio stesso comunica liberamente alle anime sante la luce dell'uno o dell'altro di questi attributi. O próprio Deus, segundo João da Cruz, ele comunica às almas La luce dell'uno o dell'altro di questi attributi. a luz de um ou de outro desses atributos, da justiça e da misericórdia. Possiamo dire nei diversi santi spesso c'è una dominante di un attributo divino. Nós podemos ver que na vida dos santos sempre tem um dominante de algum atributo divino. E questo ho potuto studiarlo in molti santi. E isso eu tive a oportunidade de estudar em muitos santos. Per esempio in San Tommaso d'Aquino l'attributo principale è l'essere di Dio. Por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, o atributo principal é o ser de Deus, o ser divino. E attraverso l'essere di Dio contempla la sua bontà. E através do ser de Deus, Tomás de Aquino contempla a sua bondade. Uno dei padri greci, Dionigi Areopagita, faceva proprio il contrario. Já um dos padres gregos, Dionísio Areopagita, ele pensava justamente de modo contrário. E nel suo trattato sui nomi divini parla prima della bontà di Dio e poi del suo essere. No seu tratado sobre os nomes de Deus, os nomes divinos, ele fala primeiro do ser de Deus, da bondade de Deus, para depois falar do ser de Deus. E tutti, non è che uno abbia, tutti hanno ragione. Não é que um ou outro tenha razão, um ou outro esteja errado. Todos os santos têm razão. Cioè, proprio Dio quasi gioca con i santi. É como se Deus brincasse com os santos. E allora Teresa è tanto importante per noi perché lei ha ricevuto più di tutti gli altri santi l'attributo divino della misericordia. Então Teresinha, ela é muito importante para nós, porque mais do que todos os outros santos, ela recebeu de Deus, na sua experiência, o atributo da misericórdia. E allora abbiamo visto nel racconto di Pranzini proprio l'effetto e una fiducia
assoluta, senza limiti. Na narração sobre a história de Pranzini, nós percebemos aquela confiança absoluta, incondicional na misericórdia. Allora, adesso nel racconto che abbiamo ascoltato di Teresa, abbiamo sentito che a un certo momento il suo racconto si trasforma in preghiera. E naquilo, quando nós vemos Teresa, nós percebemos que num certo momento a narração ela vai narrando e a narração se transforma em oração. Dice, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Gesù. Ela vai dizendo, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Jesus. E lì bisogna ritornare su questa preghiera che abbiamo ascoltato. Então agora nós precisamos, se faz necessário, retornar sobre a oração que acabamos de escutar. Perché lì Teresa non parla più solo di misericordia, ma di amore misericordioso. Porque ali Teresinha não fala só de misericórdia, mas de amor misericordioso. È un po' diverso, É um pouco diferente. perché proprio misericordia è un attributo divino, É porque misericórdia é um atributo divino. cioè è un aspetto della natura divina, É um aspecto da natureza divina. mentre amore misericordioso è lo Spirito Santo nella sua missione. No entanto, a diferença é que amor misericordioso é o Espírito Santo na sua missão. Vedete, Teresa lo esprime come fuoco e come Veja. acqua. Teresa o expressa como fogo e como água. Allora, lì è una difficoltà, non un difetto, ma una difficoltà di Teresa che apparentemente parla poco dello Spirito Santo. E aqui não é um desinteresse, mas aparentemente uma dificuldade de Teresa que fala pouco do Espírito Santo. Cioè, abbiamo detto, usa il nome di Gesù più di 1600 volte Como vocês viram, ela usa o nome de Jesus mais de 1.600 vezes. e solo 25 volte la parola Spirito Santo. E somente 25 vezes a palavra Espírito Santo. Perché in realtà lo Spirito Santo si nasconde in Gesù. Porque para Teresa, em Teresa nós percebemos que o Espírito Santo se esconde em Jesus. Anche Teresa di Lisieux parla poco del Padre Também Teresinha de Lisieux fala pouco do Pai. e in realtà ha una conoscenza meravigliosa del Padre. No entanto, na verdade, ela tem um conhecimento maravilhoso do Pai. Allora, sempre vedendo Gesù, in Gesù si scopre e il Padre e lo Spirito Santo. Ou seja, ela percebe, ela contempla que em Jesus se escondem o Pai e o Espírito Santo. Dunque, nella preghiera che abbiamo ascoltato non c'è la parola Spirito Santo, ma ci sono questi due principali simboli, cioè il fuoco e l'acqua. Como vocês viram, nessa oração que acabamos de escutar, não está mencionado diretamente o Espírito Santo. No entanto, há esses dois símbolos belíssimos sobre o Espírito Santo, o fogo e a água. Dunque, è il fuoco che brucia nel cuore di Gesù e che Gesù vuole accendere nei nostri cuori. Quando o Espírito Santo, então, nessa visão aqui, é o fogo que queima no coração de Jesus e com o qual Jesus quer incendiar os nossos corações. E sono questi fiumi di acqua viva che dal cuore di Gesù vengono nei nostri cuori. E são como essas torrentes de água viva que do coração de Jesus vêm sobre o nosso coração. Allora Teresa racconta la sua esperienza di questa offerta. E Teresinha, ela nos conta, ela nos narra a sua experiência dessa oferta. Come offerta di olocausto all'amore misericordioso. Como uma oferta de holocausto ao amor misericordioso. Cioè, olocausto, sapete, nell'Antico Testamento è il sacrificio che era interamente bruciato dal fuoco. Vocês sabem que o holocausto no Antigo Testamento era aquele sacrifício que seria totalmente queimado pelo fogo. Olos in greco significa tutto. Olos em grego significa tudo. E Teresa dirà amare è dare tutto e dare se stesso. E Teresinha vai dizer, amar é dar tudo, é dar a si mesmo. Non c'è vero amore senza dono totale. Não há verdadeiro amor sem dom total. Questo è vero nell'amore umano come nell'amore di Dio. Isso aqui é verdadeiro, seja no amor humano, seja no amor divino. E allora proprio usando questa simbolica dell'olocausto, Teresa vuole esprimere l'amore come dono totale, pieno all'amore di Dio.
Usando essa simbologia, esse termo, essa palavra holocausto, Teresinha quer expressar que o amor deve ser total, o amor a Deus deve ser total como o amor de Deus é total. Ma avete sentito la sua espressione? Gettarsi nelle tue braccia e accettare il tuo amore infinito. Então, a expressão de Teresa é muito bela. Ela fala para Deus: lançar-me nos teus braços e acolher o seu amor infinito. Cioè, nel fatto di offrirsi totalmente al fuoco dell'amore, Isso aqui está no fato de oferecer-se totalmente ao fogo do amor. Teresa apre pienamente il suo cuore all'abbondanza dell'acqua viva dello stesso Spirito Santo. Ao lançar-se no fogo de amor, Teresa abre o seu coração para a abundância de água viva. E lo diceva proprio alla fine del racconto, dicendo alla sua preghiera, alla sua priora, lei sa i fiumi o piuttosto gli oceani di grazia che sono venuti inondare la mia anima. E aí, Teresinha, no final da sua oração, ela vai dizer à sua priora que ela sabe, ela é consciente das torrentes de água viva, mais do que torrentes de água viva, do oceano de água viva que vem de Jesus ao seu coração. Allora, questo è uno dei testi più importanti di Teresa per tutti noi, per tutti i battezzati. Esse texto é um dos mais importantes de Teresa para todos nós que somos batizados. Cioè, Teresa ci propone a tutti di fare la stessa offerta. Ou seja, Teresinha propõe a todos nós de fazermos a mesma oferta. Vedete, questo è una verità insegnata da tutti i santi. Vejam que essa é uma verdade ensinada por todos os santos. C'è la necessità del dono totale di sé per ricevere il dono di Dio. O que os santos nos ensinam é a necessidade de uma oferta total de si para receber o dom de Deus. E questa è proprio la vita spirituale forte, è la vita mistica. E essa é a vida espiritual em senso forte, ou seja, a vida mística. Che siamo tutti chiamati a vivere. Que todos nós somos chamados a vivê-la. Senza nessun fenomeno straordinario. Sem nenhum fenômeno extraordinário. Vedete, proprio è l'intensità forte della fede, della speranza e della carità. Aqui nós vemos a intensidade forte da fé, da esperança e da caridade. Si potrebbe usare il paragone della corrente elettrica. Nós poderíamos comparar também, fazer aqui o comparativo a uma corrente elétrica. C'è la bassa tensione, c'è l'alta tensione, c'è l'altissima tensione. Em corrente elétrica existe a baixa tensão, a alta tensão e a altíssima tensão. Allora, la grazia del nostro battesimo deve crescere proprio fino alla santità. A graça do nosso batismo, ela deve crescer até a santidade. Allora, proprio l'offerta di Teresa di Lisieux è come un catalizzatore della grazia del battesimo. A oferta de Teresinha é como um catalisador do batismo, da graça do batismo. Proprio gettarsi nelle braccia di Gesù e accettare, accogliere nel nostro cuore il suo amore infinito. Ou seja, lançar-se nos braços de Jesus e acolher o seu amor divino infinito. E allora Teresa ci offre a tutti la sua preghiera di offerta all'amore misericordioso. E agora Teresinha oferece a todos nós a sua oração de oferta ao amor misericordioso de Jesus. Troviamo sempre alla fine della storia di un'anima. Que nós encontraremos no final de História de uma Alma. E dunque vi raccomando di leggere e anche spero che ciascuna di voi farà questa offerta. E eu vos recomendo que vocês leiam esse texto, mas não só leiam, que façam essa oferta. Eu acredito que alguns de vocês já fizeram essa oferta. Ed è indispensabile per essere veramente discepoli di Teresa. Essa oração é indispensável para sermos verdadeiros discípulos de Teresinha. Allora, ascoltiamo adesso solo le parole essenziali di questa offerta verso la fine, che sarebbero parole da dire ogni giorno. E escutemos então as palavras dessa oferta, que são palavras a dizermos todos os dias. A fim de viver em ato de perfeito amor, ofereço-me como vítima
de holocausto ao vosso amor misericordioso, pedindo-vos que me consumais sem cessar e façais irromper em minha alma as torrentes de infinita ternura que em vós se comportam, e assim me torne mártir de vosso amor, ó meu Deus. Então, Teresinha, como nós acabamos de escutar, nessas palavras ela se oferece. Davila, dottore della Chiesa e dottore dell'orazione. Vocês sabem que Teresa d'Ávila é doutora da igreja, é doutora da oração. Cioè la forma più personale della preghiera per me. Ela encarna assim a forma pessoal da oração por mim. E San Giovanni della Croce, in un testo molto bello, la preghiera dell'anima innamorata, dice: tutto è mio, i cieli sono miei, la madre di Dio è mia, Dio stesso è mio, perché Cristo è mio e tutto per me. São João da Cruz, numa das expressões mais belas de oração, ele vai dizer: tudo é meu, o próprio céu é meu, Deus é meu, os anjos são meus, os santos são meus. Poi la terza chiave, amare Gesù e farlo amare. A terceira chave de leitura para Santa Teresinha é amar Jesus e o fazer amado. Questo lo troviamo in una delle ultime lettere per definire la sua missione in cielo come in terra, per l'eternità. Aqui, na sua última carta, nós percebemos essa expressão para assim unificar a sua missão, seja na terra, seja no céu. A sua missão é amar Jesus e o fazer amado. Ed è anche molto importante per noi. Isso também é muito importante para nós. Cioè, non possiamo amare Gesù senza farlo amare dagli altri, e l'evangelizzazione. Nós não podemos, isso é importante para nós, porque não podemos amar a Jesus sem fazê-lo amar pelos outros, ou seja, da relação pessoal com Jesus à evangelização. Ma non possiamo evangelizzare se non abbiamo quella esperienza profonda di amarlo. No entanto, nós também não podemos evangelizar se não fazemos uma experiência profunda, a experiência profunda de amar a Jesus. E ultima chiave, non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo, lo amo perché è soltanto amore e misericordia. A última chave de leitura de Santa Teresinha não posso temer a um Deus que por mim se fez assim, tão pequeno. O amo porque é só amor e misericórdia. Questa è proprio l'ultima lettera di Teresa. Essa é justamente a última carta de Teresa. Come il suo testamento spirituale. No seu testamento espiritual. Sono delle parole scritte su un'immagine che rappresenta Gesù bambino nell'ostia consacrata. São as palavras, as letras que explicitam Jesus sobre a hóstia consagrada. E proprio Teresa di Lisieux è molto vicina a San Francesco d'Assisi. Aqui Santa Teresinha vai ser muito próxima a São Francisco de Assis. Mi piace dire che Santa Teresina è come il San Francesco dei tempi moderni. É como se, eu gosto de dizer que Santa Teresinha é como São Francisco dos tempos modernos. E che San Francesco è la Santa Teresina del Medioevo. E que São Francisco seria Santa Teresinha da Idade Média. Cioè, quando usano parola povertà e piccolezza, parlano tutti e due del mistero di Gesù in questo modo. É porque ambos, cada um na sua realidade, usam palavras pequenas, usam expressões simples e para explicar o mistério de Deus na sua grandeza. Cioè, Dio che si è fatto piccolo nella culla, sulla croce e nell'Eucaristia. É sempre aquele esquema, Deus que se fez pequeno na manjedoura, sobre a cruz e na Eucaristia. E ecco, dunque abbiamo queste chiavi principali e adesso termineremo vedendo gli strumenti per studiare la teologia narrativa e simbolica di Teresa. Essas 4 chaves nós já concluímos e agora veremos os instrumentos para estudar a teologia narrativa e simbólica de Santa Teresinha. E
adesso dunque vediamo al primo posto la cronologia. Então, agora, em primeiro lugar, nós vemos a cronologia. Pagina 3 a 5 nella dispensa. Começa na página 3 da apostila. Lo stile di Teresa è proprio una teologia narrativa, cioè non ha scritto un trattato ma un racconto. Então, Santa Teresinha, ela tem justamente o esquema da teologia narrativa. Não escreveu Un trattato, um tratado, ma un racconto. mas assim, não escreveu um tratado. Santa Teresinha não escreveu um tratado de teologia, mas uma narração. Ma dà una dottrina, cioè tutta la dottrina della nostra fede lo dice nel racconto della sua vita, della sua esperienza. No entanto, a partir da narração da sua vida, da sua experiência, ela coloca toda uma doutrina, ela nos dá toda uma teologia. E dunque, quando vogliamo studiare la dottrina di Teresa, dobbiamo sempre tenere presente la cronologia della sua vita e delle sue opere. Então, para conhecermos a teologia de Santa Teresinha, nós precisamos conhecer a sua cronologia, a sua vida, como foi a sua vida, que a sua teologia está muito ligada à sua vida. Allora, io adesso non leggo questa cronologia, potrete leggerla, e ho indicato i riferimenti alle sue opere principali. Agora nós não vamos ler a cronologia, depois vocês podem ler, é importante que leiam. Eu coloquei aqui pontos sobre os momentos mais importantes. Adesso guardiamo il primo documento che avete sulla prima pagina questo schema. Então agora nós vamos olhar o documento que temos logo sobre a primeira página, esse escudo aqui. Esse brasão. Não, esse esquema. Allora, adesso mi fermerò un po' di più. Questa è come una carta di navigazione negli scritti, una carta stradale per orientarsi in Teresa. Agora, sobre isso aqui, nós vamos parar um pouco mais, porque nós estamos tocando um mapa, como um mapa de navegação, um mapa de estrada, para navegarmos, para viajarmos na teologia de Santa Teresinha. Perché in realtà Teresa, che è morta a 24 anni, ha scritto molto. Ci sono più di 1000 pagine scritte da Teresa. Porque é impressionante. Teresinha faleceu aos 24 anos de idade, mas escreveu muito. Aqui nas obras completas são cerca de 1000 páginas. È molto semplice, molto comprensibile per tutti i fedeli. E ao mesmo tempo que ela escreveu muito, ela escreveu de modo muito simples e compreensível a todos os fiéis. Ma è molto profonda. E, no entanto, mesmo simples, muito profunda. Ed è molto difficile a studiare per il teologo perché proprio è troppo semplice. É muito difícil para um teólogo estudar Santa Teresinha porque é muito simples. Allora bisogna trovare degli strumenti per entrare nella profondità. Então é necessário encontrar instrumentos que nos permitam penetrar na profundidade. E allora qui avete uno schema che abbraccia tutti gli scritti di Teresa. Então aqui nós temos um esquema que abraça todos os escritos de Santa Teresinha. Dunque ho indicato, vedete a sinistra, i generi letterari, ci sono 5. Então aqui, do lado esquerdo, você vê os gêneros literários, são 5. E dunque avete manoscritti autobiografici. Então, manuscritos autobiográficos, preghiere, orações, lettere, cartas, poesias e pie ricreazioni, sono operette teatrali. E também recriação piedosas, obras teatrais. E allora si possono distinguere 2 grandi periodi. E também se pode distinguir 2 grandes períodos. Prima di Pasqua 1896. Antes da Páscoa de 1896. E dopo Pasqua 1896. E justamente depois da Páscoa de 1896. E dunque questo primo periodo va dall'infanzia fino a questa data del 1896. Então, o primeiro período vai da sua infância até essa data
da Páscoa de 1896. E lì il filo narrativo è il primo manoscritto autobiografico, manoscritto A. Então, o fio condutor narrativo é justamente o primeiro manuscrito, que é o manuscrito A. Ho portato con me, potrete anche vederli alla fine della conferenza, questa è la riproduzione fotografica dei manoscritti di Santa Teresina. Eu trouxe aqui, está comigo, depois no final vocês podem dar uma olhada, é a reprodução fotográfica do primeiro manuscrito de Santa Teresinha. Dunque questo primo manoscritto è più lungo. Então, esse primeiro manuscrito é o maior, mais longo. Perché va proprio dall'infanzia, poi l'adolescenza, l'entrata al Carmelo, fino a questa data del 1896. Porque ele vai da infância, adolescência, entrada no Carmelo, até os primeiros anos de Carmelita, até a data de 1896. Allora, per il secondo periodo, dopo Pasqua 1896, para o segundo período, depois da Páscoa de 1896, il filo conduttore è il manoscritto C. O fio condutor é o manuscrito C. Scritto nel 1897 da Teresina. Eccolo. E depois, o fio condutor é o escrito C, escrito no ano de 1897 por Santa Teresinha. Eilo aqui. Vedete, è più breve. Ele é bem menor. Ma è proprio l'ultimo periodo, anche più alto, di tutta la vita di Teresa. No entanto, ele é menor, mas é o último período, e porque é o último, o mais alto, mais profundo de toda a vida de Teresa. E il testo che Erika ha letto prima era proprio all'ultima pagina. Aquele texto que nós lemos no início era a última página desse manuscrito C. E potrete vedere sulla quella edizione che quando parla di questi santi non ha più la forza di tenere la penna, ma scrive con la matita. Vocês podem ver, quando derem uma olhada aqui, que quando escreveu esse manuscrito C, ela já não tinha mais quase força para segurar o lápis, a caneta, a pena, e aí chega, você nota aqui algumas falhas na escrita mesmo, vai ficando mais clara. E poi il terzo manoscritto autobiografico, l'altro manoscritto B. E depois, entre um e outro, nós temos aqui o manuscrito B, che è scritto nel settembre 1896. Que foi escrito em setembro de 1896. Cioè durante questo tempo, questo periodo. Então, durante esse período. Perché la caratteristica di questo tempo, dopo Pasqua, è l'inizio della passione di Teresa, sofferenza del corpo e dell'anima. Porque aqui, olha, o início desse período de depois da Páscoa de 1896, se começa aqui a paixão de Teresinha, é um momento de grande sofrimento. E allora ciò che chiamiamo la storia di un'anima. Então, aquilo que nós chamamos de história de uma alma riunisce i tre manoscritti A, B e C. A história de uma alma, ela reúne os três manuscritos A, B e C. Con due preghiere più importanti di Teresa. Com as duas orações mais importantes de Teresinha. Cioè, la preghiera 2 nel giorno della professione. A oração, são elas, a oração 2 no dia da profissão. 8 settembre 1890. Ela fez a profissão em 8 de setembro de 1890. E la preghiera 6, l'atto di offerta all'amore misericordioso del 9 giugno 1895. E a outra é a oração 6, que é o ato de oferta ao amor misericordioso, realizada em 9 de junho de 1895. Allora, vedete dunque questo manoscritto A come si svolge? Comincia con un prologo. Vejam como se desenvolve o manuscrito A. Começa com um prólogo. Il piccolo fiore bianco. A florzinha branca. Al centro troviamo il racconto della grazia di Natale e della salvezza dei Pranzini, il criminale. No centro do manuscrito A existe a graça, ela vai contar a graça que ela recebeu no Natal e a salvação do criminoso Pranzini.
e finisce con il racconto dell'offerta all'amore misericordioso. E ela termina com a narração da oferta ao amor misericordioso. Allora, l'atto di offerta all'amore misericordioso è il testo più importante di Teresa per tutti i battezzati. O ato de confiança, o ato de oferta ao amor misericordioso é o texto mais importante de Santa Teresinha para todos os batizados. Corrisponde esattamente alla consacrazione a Gesù per Maria di San Luigi Maria di Montfort. Corresponde justamente à consagração a Jesus por meio de Maria, de São Luís Maria de Montfort. Ciò che era la spiritualità più profonda di Giovanni Paolo II, riassunto nelle parole totus tuus. Que originou a espiritualidade mais profunda de João Paulo II, resumida no Totus Tuo. E mi piace molto paragonare questi due capolavori, cioè il Trattato della vera devozione a Maria e la storia di un'anima. Eu gosto muito de comparar essas duas obras-primas, a história de uma alma e o Tratado da Verdadeira Devoção Mariana. Sono come due libri di santità per tutti i battezzati. Essas duas obras são como dois livros de santidade para todos os batizados. Che danno una dottrina molto profonda. Ambos têm uma doutrina muito profunda. Luigi Maria di Montfort in un trattato. Luís Maria de Montfort tem essa doutrina profunda num tratado. E Teresina nel racconto della sua vita. E Teresinha traz essa doutrina profunda na narração da sua própria vida. Ma tutti e due propongono al lettore che ha capito in profondità di darsi totalmente a Gesù attraverso le mani di Maria. No entanto, os dois propõem ao leitor que tocam a sua profundidade a oportunidade de se consagrarem a Jesus pelas mãos de Maria. Allora io direi per la metodologia, per studiare bene Santa Teresina, è indispensabile fare la sua offerta all'amore misericordioso. Então, uma chave de leitura para interpretar profundamente Santa Teresinha é começar fazendo esse ato de oferta ao amor misericordioso de Jesus. Sem fazer essa oferta ao amor misericordioso de Jesus, não se aprofunda a doutrina de Santa Teresinha. E poi il manoscritto A finisce con un epilogo simbolico, gli stemmi di Teresa, di Gesù e di Teresa. O manuscrito A ele vai ser concluído com um epílogo, onde estão os brasões de Santa Teresinha. Allora, adesso, se vediamo sempre in questa storia di un'anima, sempre analisando a história de uma alma. All'inizio del manoscritto C c'è questo racconto dell'inizio della passione di Teresa, soprattutto la prova della fede. No início do escrito C, nós temos a narração dessa paixão do corpo e da alma de Teresa. Lunghe pagine sull'amore fraterno. São depois muitas páginas sobre o amor fraterno. Teresa capisce in modo nuovo il grande comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Teresa compreende como nunca o grande mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E dunque le ultime pagine sono piene di luce, questa piena luce dell'amore di Gesù. Então, as últimas páginas são plenas, cheias de luz, a luz do amor de Jesus. Allora questo piccolo libro, la storia di un'anima, è un tesoro che tutti dobbiamo avere. Então, esse pequeno livro, a história de uma alma, é um tesouro que todos nós devemos possuir. Ed è alla luce di questi scritti che si devono capire gli altri. E é na luz desses escritos que nós poderemos compreender os outros. Allora, lì, guardate, abbiamo dunque altre preghiere. Então vejam ali, olha, nós temos, preste atenção que temos outras Nel orações. primo periodo, c'è prima di Pasqua 96. São orações ali, ó, do primeiro período, o primeiro período aquele grande, antes da Páscoa de 96. Altre 11 a 21 dopo Pasqua. Depois da Páscoa, há outro período de orações, outro ciclo, de 11 a 21. Abbiamo molte lettere di Teresa. Temos também muitas cartas de Teresa. Vedete lettere a 1 a 85.
Vejam quantas cartas, da 1 a 185. E le più importanti sono le lettere alla sorella Celina, As mais importantes são as suas cartas à sua irmã, Celina. scritte tra il 1888 e 1894. Essas cartas foram escritas entre 1888 e 1894. E il primo blocco di scritti di Teresa. E também o primeiro bloco de escritos de Santa Teresinha. E sono ricchissime per capire l'amore sponsale di Cristo. Onde ela vai falar do amor esponsal a Jesus Cristo. Perché Teresina condivide con la sorella, che lei è anche chiamata alla vita consacrata, la sua esperienza di essere sposa di Cristo. Santa Teresinha ela vai partilhar com a sua irmã também chamada à vida consagrada. Santa Teresinha vai partilhar a experiência de amar esponsalmente a Jesus. E lì, dopo, nel secondo periodo, le lettere più importanti sono le lettere scritte per i suoi due fratelli missionari, Bellière e Roulin. No segundo período, os escritos mais importantes, as cartas mais importantes, são aquelas escritas a seus dois irmãos missionários, Bellière e Roland. Sapete che Teresina è patrona delle missioni? Vocês sabem que Santa Teresinha é a padroeira das missões. E dunque la sua spiritualità missionaria la vediamo espressa al massimo in queste lettere. Então, a espiritualidade missionária de Santa Teresinha se mostra, nós a percebemos de modo específico nessas duas cartas. Poi abbiamo le poesie. Depois temos as poesias. Abbiamo quasi la stessa quantità prima e dopo Pasqua 96, cioè una a 28. Depois nós temos praticamente a mesma quantidade no antes e no pós-Páscoa de 96. Primeiro 1 a 28, depois 29 a 54. E alla fine di questa dispensa potrete leggere due delle più grandi poesie di Teresa. E depois, no final dessa apostila, vocês vão poder ler duas das mais importantes poesias de Santa Teresinha. Ecco, poesia 24 Poesia 24 una lunga poesia a Gesù. É uma longa poesia a Jesus. Dove Teresa legge molti testi del Vangelo con questo atto di amore, Gesù ti amo. Aqui nessa poesia Santa Teresinha vai ler vai ver muita poesia no Evangelho, lida a partir desse ato de amor, Jesus eu te amo. E l'altra, Perché ti amo Maria, pagina 36. E depois, na página 36, a outra importante poesia, Porque te amo Maria. È l'ultima poesia scritta da Teresa. É a última poesia escrita por Santa Teresinha. E lì Teresa rilegge tutti i passi del Vangelo che parlano di Maria con questo atto di amore, ti amo, o Maria. Santa Teresinha aqui, ela faz uma releitura de todos os trechos do Evangelho que falam da Virgem Maria a partir dessa chave de leitura, Porque te amo Maria. Bene, adesso ritorniamo alla prima pagina, lo schema di tutti gli scritti. Então agora nós vamos retornar à primeira página que contém o esquema de todos os escritos. E queste non è PR, non è OR, è PR. Aqui não deveria ser OR de oração, deveria ser PR. PR sono operette teatrali. São obras teatrais. Perché nel Carmelo Teresa d'Avila aveva voluto che fossero comunità molto gioiose. Porque Santa Teresinha queria que os Carmelos fossem comunidades bem alegres. Teresa d'Ávila queria que os Carmelos fossem comunidades bem alegres. E così Teresina scriveva delle operette teatrali per i giorni di festa al Carmelo. Então Teresinha, ela escrevia obras teatrais para os dias de festa no Carmelo. E sono molto belle. E são muito belas. Allora, molte riguardano il mistero dell'incarnazione, Gesù bambino. Muitas peças de Santa Teresinha dizem respeito ao mistério da encarnação, falam do menino Jesus.
anche due su Santa Giovanna d'Arco, che Teresina amava molto, Também ela escreve duas sobre Santa Joana d'Arc, a quem Santa Teresinha amava muito. e vedremo specialmente quella 6 sulla la fuga in Egitto. E a peça de número 6, ela escreve justamente sobre a fuga para o Egito. Perché è l'opera più bella di Teresa sulla maternità, sull'amore materno. Essa peça 6 sobre a fuga no Egito é a obra mais bela de Teresa sobre a maternidade. Bene, allora questo documento è molto utile proprio per studiare l'insieme degli scritti di Teresa. Então, esses escritos, esses textos são muito úteis, são importantíssimos para compreendermos o todo de Teresa. Privilegiando sempre questo nucleo, questa sintesi della storia di un'anima. Devemos privilegiar sempre, para uma boa compreensão, esse núcleo, essa síntese de história de uma alma. E adesso passiamo alla storia di un'anima, vedere in modo come sarebbe fare come clic. Se facciamo clic su questo, andiamo alle pagine 9 a 13. Então, nós agora vamos logo à história de uma alma. Se fizéssemos como um clique sobre isso aqui, cairíamos entre as páginas 9 e 13. 9, ecco. Allora, vedete queste pagine vi danno il piano dettagliato della storia di un'anima. Então, vocês veem que essas páginas vos dão o plano detalhado de história de uma alma. Perché purtroppo molte volte gli editori hanno diviso la storia di un'anima in capitoli. Porque, infelizmente, os editores eles dividiram a história de uma alma em capítulos. E ciò che è sbagliato. Teresa non ha fatto capitoli. Mas isso é errado, está errado. Santa Teresinha ela não dividiu a história de uma alma em capítulos. Allora, io ho proposto una nuova presentazione del testo. Então, eu propus uma nova apresentação dos textos. Allora, vedete, seguendo proprio questo prologo, una prima parte che è l'infanzia di Teresa. Então, na minha proposta, após o prólogo, há uma primeira parte, a infância de Teresa. Allora, vedete, per Teresa non si indicano le pagine, ma i fogli, numeri. Vejam que para Teresa não se indica as páginas, mas números ali. Perché sui manoscritti porque sobre os manuscritos, hanno messo dei numeri per ogni foglio. Porque nos manuscritos colocaram números para cada folha. Recto e verso. Na frente e no verso. Ecco, per il manoscritto A, adesso, andiamo avanti. Então, no manuscrito A, vamos adiante. No, avanti. Ecco, poi, stop. Al centro c'è il racconto della grazia di Natale e della salvezza del criminale Pranzini. Então, no centro do manuscrito A, nós encontramos a narração da graça do Natal e a salvação do criminoso Pranzini. Poi la seconda parte. Depois temos a segunda parte. Che me la dice una corsa da gigante. E ho indicato i principali avvenimenti. Que como tema, é uma corrida de gigantes, no qual eu indiquei os principais acontecimentos. Andiamo avanti. Adiante. Stop. Dunque la conclusione, il racconto dell'offerta all'amore misericordioso. E a conclusão do manuscrito é a narração da oferta ao amor misericordioso, em 9 de julho de 1895. Poi andiamo avanti. L'epilogo, depois adiante. Gli stemmi di Teresa. No epílogo nós temos os brasões de Jesus e de Teresa. Poi manoscritto B. Depois temos o manuscrito B. Che è scritto in settembre 96. Escrito em setembro de 1896. Allora, questo piccolo foglietto essa pequena folhazinha che è il capolavoro di Teresa, que é uma obra-prima, é a obra-prima de Teresa, dove racconta la sua grande scoperta del cuore della Chiesa. Aqui, nessa obra-prima, Santa Teresinha narra
a sua descoberta do coração da igreja. Conosciamo tutte le sue parole, la mia vocazione è l'amore. Nós conhecemos as suas palavras, a minha vocação é o amor. Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, così sarò tutto. E Santa Teresinha vai dizer, no coração da igreja eu serei o amor, e sendo amor serei tudo. Allora, questo, vedete, dunque si può distinguere una introduzione che Teresa scrive per la sorella Maria del Sacro Cuore. Então aqui vocês vejam, nesse manuscrito tem uma introdução que Santa Teresinha escreve para sua irmã Maria do Sagrado Coração. E la prima pagina che in realtà lei aveva scritto dopo. A primeira Pagina, ma che ha scritto dopo. Ah, sim. É a primeira página, no entanto, que ela escreveu depois. E la parte più importante è questa grande preghiera a Gesù. E a parte mais importante é essa grande oração a Jesus. Scritta da Teresa l'8 settembre 96, anniversario della sua professione religiosa. Foi escrita essa grande oração a Jesus, foi escrita por Teresa em 8 de setembro de 96, sexto aniversário da sua profissão religiosa. Dunque, dopodomani ci fermeremo su questo testo. Depois de amanhã nós vamos parar sobre esse texto. Ma già potete vedere il testo. No entanto, agora vocês já podem olhar o texto, ver o texto. Poi, avanti, manoscritto C. Depois nós temos o manuscrito C. E lì ho indicato, all'inizio parla della sua scoperta della piccola via. E ali eu indiquei aqui que ela vai falar da sua descoberta da pequena via. L'ascensore divino, come lei dice. Ela vai falar do elevador divino. Poi questa grazia di Pasqua 96, la passione di Teresa nel corpo e nell'anima. Depois ela vai falar da graça da Páscoa de 96, é a paixão de Teresa no corpo e na alma. E noi leggeremo dopodomani il racconto della sua terribile prova della fede. E depois de amanhã nós vamos ler a narração da sua terrível prova na fé. Cioè, nella fede più pura, Teresa porta il dramma dell'ateismo moderno. Ou seja, na sua fé mais pura, Teresa vive o drama do ateísmo moderno. Adiante. Ecco, e poi c'è questa lunga parte sull'amore fraterno, la luce dell'amore di Gesù. Depois há uma grande parte, essa grande parte sobre o amor fraterno, a luz do amor de Jesus. E poi la storia dell'anima finisce con le due preghiere essenziali. Depois, a história de uma alma é concluída com a narração das duas orações essenciais de Teresa. Che sono dunque la preghiera seconda nell'anniversario della professione e l'offerta di amore l'offerta all'amore misericordioso. Que é a oração segunda, na data da sua consagração, a oferta ao amor misericordioso de Jesus. Domani anche ritorneremo su questi testi. Amanhã nós vamos voltar e trabalhar um pouco sobre esse texto. E adesso terminiamo per stasera. E agora nós poderemos concluir por hoje con i simboli e le immagini. Com os símbolos e a imagem. Pagina 14 e 16. A página 14 e 16. Ecco. Allora, questa è proprio l'ultima pagina del manoscritto A. Essa é justamente a última página do manuscrito A. Così vedete, molto. Assim vocês percebem, veem. Ecco. Dunque, Teresa. Então, Teresa ha dipinto. Teresa, ela pintou questi stemmi, questi blasoni. Ela pintou esses brasões. Sapete che solo i nobili in Europa avevano questi stemmi. Vocês sabem que os nobres na Europa tinham esses brasões. Teresa non è nobile, è della piccola borghesia. Teresa não é nobre, é da pequena burguesia. Solo che come religiosa è diventata la sposa di Gesù, dunque è la regina. No entanto, como religiosa, ela se tornou a esposa de Jesus, então é a rainha.
Dunque ha il diritto di avere dei blasoni nobili. Então, ela também tem o direito de ter os seus brasões de Allora nobreza. vedete come Teresa è simpatica, sembra giocare e giocando dice le cose più profonde anche sul piano teologico. Vejam vocês como Teresa é simpática. Ela parece que está brincando sempre. E brincando, ela diz coisas profundíssimas. Perché questa ultima pagina del manoscritto A è la migliore sintesi di tutti i simboli di Teresa. Porque vejam, essa última página do manuscrito A é a melhor síntese de todos os manuscritos de Teresa. L'ho detto, la teologia di Teresa è una teologia narrativa e simbolica. Ou seja, toda a teologia de Teresa, então, ela é teologia narrativa e simbólica. Cioè usa più i simboli che i concetti. Então, ela usa mais os símbolos do que os conceitos. E allora in questa teologia dei santi, come diceva Papa Benedetto, scientia fidei e scientia amoris vanno insieme e si completano. Então, nós percebemos que na teologia dos santos, a scientia fidei e a scientia amoris, elas vão juntas, caminham juntas e se complementam. Dunque c'è una complementarità meravigliosa tra i concetti di San Tommaso e i simboli di Santa Teresina. Então, assim, se percebermos bem, há uma complementariedade enorme entre os conceitos de Santo Tomás de Aquino e os símbolos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Avremo esempi in questi giorni. Nós teremos exemplos durante esses dias. Allora, vedete i disegni e adesso vediamo il testo di Teresa. Dopo, Então, vejamos o desenho e após o texto de Teresa. vedete, sintesi narrativa, cioè Teresa fa una cronologia spirituale della sua vita. Olha só, o que teologia narrativa? Teresa faz uma síntese espiritual da sua vida. Dunque, vedete il sorriso della Madonna, Vejam ali, ó, o sorriso da Virgem Maria. prima grande esperienza della maternità di Maria, Depois a primeira grande experiência, prima comunione, a primeira comunhão. vedremo la centralità dell'Eucaristia nella vita di Teresa. E nessa experiência da comunhão, a centralidade da Eucaristia na vida de Teresa. Domani parleremo della grazia di Natale, che lei chiama la sua conversione. Amanhã nós vamos falar da graça do Natal de 1886, que Santa Teresinha chama de a sua conversão pessoal. L'udienza con il Papa, quando è andata a Roma. Depois a audiência com o Papa Leão XIII, quando ela foi a Roma. L'entrata al Carmelo, la vestizione. A entrada no Carmelo, a vestição. Vediamo la professione, 8 settembre. A profissão, em 8 de setembro. E guardate, l'ultimo grande avvenimento raccontato è proprio l'offerta di me stessa all'amore, giugno 95. E no seu modo de narrar a sua vida, o último grande acontecimento é justamente a oferta de si mesma ao amor misericordioso de Jesus, de 9 de junho de 1895. Andiamo avanti. Adiante. E adesso vediamo il commento, sempre scritto da Teresa, la spiegazione dei stemmi. E aí agora nós temos a explicação de Teresa sobre os seus brasões. Vamos ler. Explicação dos brasões. O brasão JHS é aquele que Jesus se dignou de trazer como dote para sua pobre esposinha. A órfã de Berezina tornou-se Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. São esses seus títulos de nobreza, sua riqueza e sua esperança. A videira que separa o brasão em dois é símbolo de Jesus, que se dignou dizer: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Os dois ramos ao redor, a Sagrada Face e o Menino Jesus, são a imagem de Teresa, que tem somente um desejo aqui na terra, aquele de oferecer-se como um cachinho de uva para refrescar o Menino Jesus. Para diverti-lo, deixar-se apertar por ele, ao sabor dos seus caprichos, e poder assim estancar a sede ardente que ele sofreu durante a sua paixão. A harpa também representa Teresa, que deseja cantar incessantemente,
Melodias de Amor para Jesus. O brasão FMT é aquele de Maria Francisca Teresa, a florzinha da Santíssima Virgem. Por isso, essa florzinha é representada recebendo os raios benéficos da doce estrela da manhã. A terra verdejante representa a família abençoada, no seio da qual a florzinha cresceu. Ao longe, vê-se uma montanha que representa o Carmelo. É esse lugar abençoado que Teresa escolheu para representar nessas armas o dardo abrasado do amor, que deve merecer-lhe a palma do martírio, à espera de poder verdadeiramente dar o seu sangue por aquele que ama. Pois, para retribuir todo o amor de Jesus, gostaria de fazer por ele o que ele fez por ela. Mas Teresa não esquece que é apenas um caniço frágil, por isso o colocou no seu brasão. O triângulo luminoso representa a adorável Trindade, que não cessa de distribuir os seus dons inestimáveis na alma da pobre Teresa. Por isso, na sua gratidão, nunca esquecerá desse lema: o amor só se paga com amor. Questa ultima espressione è una citazione di San Giovanni della Croce. Essa última expressão é uma citação de São João da Cruz. Allora, vedete la ricchezza dei simboli riuniti qui da Teresa. Então, vocês perceberam a riqueza dos símbolos reunidos aqui por Santa Teresa? E il simbolo fondamentale è quello dello sposo e della sposa. O símbolo fundamental nos brasões é aquele do esposo e da esposa. Teresa di Lisieux è figlia di San Giovanni della Croce, che è il grande dottore dell'amore sponsale di Cristo. Santa Teresa, Teresinha do Menino Jesus, é filha espiritual de São João da Cruz, o grande doutor do amor esponsal a Jesus Cristo. E tutta l'opera di San Giovanni della Croce è sempre Que obscurece minha alma é tão imperfeita quanto o é um esboço em comparação com o modelo. Não quero, todavia, estender-me mais sobre o assunto. Recearia blasfemar. Sinto até medo de ter falado demais. il momento più drammatico del racconto di Teresa, É o momento mais dramático da narração de Teresa. quando ci fa capire la profondità, il carattere terribile di queste tenebre nella sua anima. Ela mostra a profundidade do caráter terrível dessas trevas na sua alma. Vedete, proprio non è più da fuori, ma da dentro che Teresa sente questa voce delle tenebre. Vejam que não é mais de fora, mas é a partir de dentro do seu coração que Teresa escuta a voz das trevas. Come voce del non senso, della disperazione e del nulla. Como voz da falta de sentido, do desespero, do nada. Proprio che sono le caratteristiche dell'ateismo moderno. Essas são justamente as características do ateísmo moderno. E adesso, quando Teresa parla delle tenebre, usa le stesse espressioni che quando parlava dell'amore misericordioso. E quando Teresinha vai falar das trevas, ela usa as mesmas expressões quando fala do amor misericordioso. Cioè, che penetra nel profondo dell'anima. No sentido de que penetra no profundo da alma. E lì, per capire il significato di questa prova di Teresa, bisogna sempre guardare Gesù nella sua passione. E para compreendermos a experiência da pobre Teresa, é necessário olharmos para a experiência de Jesus na sua paixão. Nell'agonia a Getsemani. Na agonia de Jesus no Getsemane. Quando Gesù accetta di bere il calice, quando Jesus aceita beber o cálice, prende veramente nella sua anima tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi. Ele toma sobre si, na sua alma, os pecados de todos os homens de todos os tempos. I santi, i padri della Chiesa, San Tommaso, hanno molto riflettuto su questa appropriazione del peccato da parte di Gesù Redentore.
E grandes santos teólogos na igreja, como Santo Tomás de Aquino, refletiram bastante sobre a apropriação do pecado que Jesus realizou na sua alma. Secondo le parole di San Paolo, Gesù senza peccato è diventato per noi peccato affinché noi diventassimo in lui giustizia di Dio. São Paulo ele chega a dizer que Jesus, que é sem pecado, tornou-se pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Allora vedete, i santi partecipano sempre a questa dimensione più profonda della passione di Gesù. Então vocês percebem que os santos eles participam continuamente dessa experiência profunda da paixão de Jesus. Per portare nella passione di Gesù la forma più caratteristica del peccato del loro tempo. Para trazer para a paixão, para levar à paixão de Jesus a forma mais característica do pecado do seu tempo. Allora, quell'ultimo periodo, e questo dura fino alla sua morte, nell'anima di Teresa c'è insieme la voce di Gesù, la luce della fede e insieme queste tenebre dell'ateismo moderno. Então, no último momento da sua vida, Teresa tem na sua alma a presença de Jesus, a luz da fé, no entanto, as trevas do ateísmo do seu tempo. Ma le tenebre non possono mai spegnere la luce. No entanto, as trevas nunca podem apagar a luz. Né nel cuore di Gesù, né nel cuore di Teresa. Não podem apagar a luz no coração de Jesus e também não no coração de Teresa. Ed è la luce che vince le tenebre. É sempre a luz que vence as trevas. Allora, leggiamo adesso come Teresa si comporta in questa prova. Então, vejamos agora como é que Teresa se comporta diante desta provação. Ah, que Jesus me perdoe se lhe fiz agravo. Sabe, porém, que eu, embora não esteja em gozo da fé, procuro pelo menos praticar as obras correspondentes. Acho que, de um ano para cá, fiz mais atos de fé do que em toda a minha vida. A cada nova ocasião de combate, quando o inimigo vem provocar-me, comporto-me com valentia. Por saber que é covardia entrar em duelo, dou as costas ao adversário sem querer nem ao menos encará-lo. Corro, entretanto, para o lado de Jesus. Digo-lhe que estou disposta a derramar até a derradeira gota de sangue para professar que existe um céu. Declaro que sou feliz de não gozar o belo céu na terra, a fim de que ele o possa abrir aos incrédulos por toda a eternidade. Assim, Teresinha, ela nos revela o modo com qual ela viveu essa provação. Vedete una fede ancora più forte, una fede eroica. Vejam que aqui ela viveu a fé de modo ainda mais forte, ela viveu a fé de modo heróico. Come la fede di Maria nella passione di Gesù. Foi uma fé como a fé de Maria durante a paixão de Jesus. Per questo ho applicato a Teresa l'espressione di Giovanni Paolo II per la Madonna, cioè la kenosi della fede. Então eu apliquei a Teresinha aquilo que João Paulo II aplicou à Virgem Maria, a chamada kenosis da fé. Che non è la perdita, non è la mancanza di fede, ma è proprio la fede più provata. A kenosis da fé não significa a falta de fé e muito menos a perda da fé, mas a fé provada no sentido mais forte, a fé profundamente provada. Teresa rinnova continuamente l'atto di fede. Teresa renova continuamente o ato de fé. E allo stesso tempo vedete come intercede per i poveri increduli, come lo chiama. Teresa renova o ato de fé e intercede pelos pobres incrédulos. Per questi poveri fratelli, para que esses pobres irmãos, sempre chiedendo la loro salvezza eterna. Ela pede para esses pobres irmãos a salvação eterna. Dunque si vede in questo racconto di Teresa, certo, l'insistenza sulla fede. Então, nessa narração de Teresa, há justamente a insistência sobre a fé.
ma anche la speranza del cielo, la speranza della salvezza. No entanto, também entra a esperança do céu, a esperança na salvação. E certo la carità, l'amore verso Gesù e l'amore verso tutti i fratelli. E certamente a caridade, o amor para com Jesus, o amor para com todos os irmãos. Allora proprio volevo finire con questo testo che è uno dei più importanti, più attuali di Teresa per la Chiesa di oggi. E aqui eu queria terminar com esse texto que é um dos mais importantes, talvez o mais atual para a igreja neste tempo. Perché molti cristiani vivono una prova come quella di Teresa. Porque hoje em dia muitos cristãos passam por uma provação como aquela que passou Teresa. Sapete che Madre Teresa di Calcutta, che era anche una discepola di Santa Teresa di Lisieux, ha vissuto una prova di questo tipo che ha durato quasi 50 anni. Vocês sabem que Madre Teresa de Calcutá, que era discípula, se sentia discípula de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela passou por uma prova na fé que durou quase 50 anos. Allora, se noi siamo provati nella nostra fede, dobbiamo imitare Teresa. Então, se nós formos provados na nossa fé, já temos um caminho, devemos imitar Teresinha. E devo dire perché anche in Francia e in Italia ho incontrato tante persone che erano provate. Eu preciso dizer isso para vocês porque eu encontro na França, na Itália, muitas pessoas passando por prova na fé. E ho visto che questo di Teresa aiutava meravigliosamente queste persone. E eu, conversando sobre esses escritos de Teresa, sobre a postura de Teresa diante da prova, percebi que Teresinha ajuda muito, os seus escritos, a sua postura, muito ajuda pessoas que se encontram em prova na fé. Dunque, vedete, siamo ancora nell'anno della fede. Então vejam, nós ainda estamos no ano da fé. E dunque Teresa, dottore della Chiesa, dottore della fede per la Chiesa in questa situazione nel mondo moderno. Então vejam, Teresa, doutora da igreja, doutora da fé nesse tempo do mundo, nesse tempo em que vivemos. Portare sempre la luce della fede in mezzo a tutte le tenebre. Então aqui é um meio de trazer a luz da fé, de levar a luz da fé para o meio das trevas. Sapendo che le tenebre non spegneranno mai la luce, ma che finalmente la luce vincerà tutte le tenebre. Sabendo que as trevas nunca apagarão a luz, mas a luz vencerá todas as trevas. E poi potrete leggere nel manoscritto C, subito dopo, Teresa ha delle pagine meravigliose sull'amore fraterno. E depois vocês podem ler no manuscrito C, que imediatamente após essa prova, Teresa escreve páginas belíssimas sobre o amor fraterno. E in lei, come poi in Teresa di Calcutta, e depois em Teresa de Calcutá, dunque proprio l'amore del prossimo, del fratello, o amor do próximo, o amor dos irmãos, diventa anche un terreno privilegiato per superare questa prova. O amor dos irmãos se torna um terreno, uma terra fundamental Per superare questa prova. para superar a prova. O amor dos irmãos, o amor fraterno, é um terreno fundamental para superar a prova na fé. E il manoscritto ci finisce con la piena luce dell'amore di Gesù. E o manuscrito C termina, é concluído com a plena luz do amor de Jesus. Allora, ho finito la mia esposizione E assim eu concluo a minha exposição. e vi ringrazio molto della vostra partecipazione. E eu della vostra agradeço muito a participação de vocês.